Bom dia, gente. Hoje a nossa aula é de língua e produção textual. Naquela parte de produção textual, é diálogo com a mídia impressa. Aí nós estamos vendo aí a Juventude Política, uma capa aí de uma revista. Aí tem o autor dessa capa, que é Monde Diplomatique Brasil. Bom, gente, vamos ver aí. O texto argumentativo na mídia impressa pode contribuir para a construção de estratégias adequadas às situações formais de debate e à discussão de temas da atualidade. Isso se articula muito bem às finalidades da redação em propostas de vestibular. A leitura de texto da mídia impressa, além de oferecer informações, pode contribuir com diferentes encaminhamentos argumentativos por progressão temática, organização tempo-espacial, enumeração de ideias, definições e refutação, e ou defesa de posicionamento, entre outros. Então, na hora que você estiver fazendo leitura destes textos, você vai ter que observar tudo isso. Tanto o encaminhamento argumentativo, como por temática, progressão temática, que você sabe o que é progressão temática, organização tempo-espacial, enumeração de ideias e definições, refutação ou defesa de posicionamento, e outros itens, né? O editorial, por exemplo, é um gênero opinativo construído com base na avaliação de fatos recentes, sobre os quais o autor toma uma posição de defesa ou de refutação, para apresentar interpretações de uma instituição jornalística. De modo geral, o editorial é composto de 3 partes: apresentação dos acontecimentos e do posicionamento a ser defendido, desenvolvimento da argumentação e conclusão. Em jornais, geralmente, o editorial não é assinado. Em revistas, costuma ser assinado pelo editor-chefe. Então, vocês viram aí que quando se faz um jornal, o editorial ele não vai ser assinado, porém, se for em revistas, o editor-chefe da revista, ele assina. Editor-chefe é aquela pessoa que é o responsável para organizar a revista, para escolher as matérias, quer dizer, editar, colocar aquilo que ele acha que é interessante. O editorial, a seguir, é reapropriação da cidade. É a reapropriação da cidade. Foi extraído do jornal Le Monde Diplomatique do Brasil, edição de novembro de 2012. Tal veículo de comunicação tem um perfil editorial diferenciado dos demais jornais impressos, por ter periodicidade mensal e não diária. O texto é assinado pelo diretor e editor-chefe Silvio K. Ciabava, representante, portanto, da empresa jornalística. A edição foi destinada a discutir a participação política da juventude na atualidade. Na mesma página, publicou-se uma charge do cartunista Cláudios. Então, nós vamos ver aqui o editorial, vocês vão observar aí como é que é a progressão desse texto, porque vocês têm que ter outro olhar na hora de fazer leitura. Aí é o título do texto, a reapropriação da cidade. Aí diz o seguinte: o resultado das eleições abre um novo período de gestão municipal que começa em janeiro. A sensação que dá, tendo acompanhado as campanhas eleitorais,
é de que a questão da democracia foi deixada de lado. Ninguém colocou o tema da democratização da gestão, da participação cidadã como eixo fundamental de sua campanha. É como se as soluções tecnocráticas prevalecem e os bons governantes fossem a solução. Chegamos mesmo a assistir desta gestão que termina nas principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, e as iniciativas que apontam para a militarização da gestão pública. No Rio de Janeiro, a pacificação dos morros pela ocupação militar, o modelo UPPs em São Paulo, a escolha de coronéis aposentados da PM para atuarem como subprefeitos. É impressionante como os temas da democracia e da participação cidadã sumiram da agenda política. Você viu aí que esse é o primeiro parágrafo, é como se fosse uma introdução, e você já começou a ter uma noção do que esse texto está falando. E aí vocês viram, por incrível que pareça, após eleições, e aconteceu agora, e vocês sabem que as duas cidades mais faladas nas televisões são a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Está colocado em um desafio para a sociedade e para os próximos governantes. Democracia e participação cidadã são a única via para lutar por cidades justas, democráticas e sustentáveis, para enfrentar as desigualdades sociais gritantes, reorientar as políticas públicas e melhorar a vida de todos, garantindo o direito à cidade. Ou a gestão se democratiza, ou é capturada pelos interesses corporativos. Há toda uma história de lutas sociais, de mobilizações, que trouxeram grandes ganhos para a administração pública e para a população. Basta dizer que o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, considerado referência mundial por seu trabalho, é fruto do movimento de saúde nascido da Zona Leste de São Paulo. Sua qualidade e sua eficiência são fiscalizadas pelo Conselho de Saúde e a política é avaliada por conferências municipais, estaduais e nacional. E cada 2 anos, dezenas de milhares de pessoas participam desses processos. Mas há toda uma política tradicional a enfrentar, como promover um projeto de democratização e participação, se a lógica da política é lotear entre os aliados as subprefeituras e secretarias para que eles, em cada uma dessas instâncias, possam tirar proveito político do cargo que ocupam. A agenda da reforma política não pode se limitar à luta pelo financiamento público das campanhas eleitorais, ainda que isso seja essencial. Democratizar o governo das cidades e criar mecanismos inovadores de gestão e participação cidadã é um projeto político de socialização do poder, de inclusão social e de aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos. Significa romper com o controle político das elites locais e com as formas burocráticas, corruptas e clientelistas de governar. Significa mudar o desenho das instituições e seu funcionamento, para se impulsionar
um processo de mudanças sociais e atender às múltiplas dinâmicas da sociedade. A descentralização e a democratização da gestão municipal inaugura uma aproximação do governo com a sociedade. Um novo olhar dos gestores para reconhecer as particularidades das relações da cidadania com seus territórios, a configuração dos espaços urbanos, suas tendências econômicas, suas novas centralidades regionais, suas dinâmicas sociais e culturais. Mais do que tudo, permite recuperar a capacidade de intervenção dos cidadãos enquanto autores coletivos e do poder público como regulador da vida social, capaz de impulsionar processos de negociação entre os distintos atores e formas sociais presentes nas cidades. O significado do projeto de descentralização e participação é garantir a reapropriação da cidade por seus cidadãos, criar novos territórios públicos de construção da cidadania, impulsionar novas formas de sociabilidade e uma nova cultura pública assentada em solidariedade, justiça social, equidade, fortalecimento da sociedade civil, participação, autonomia, respeito e garantia dos direitos pessoais. Em São Paulo, depois de longos anos de lutas e de pressão social, foi incluído em 2014 uma lei orgânica do município, a criação de conselhos de representantes junto à população local, junto a cada uma das subprefeituras, nos quais representantes dos moradores, eleitos pela população local, exerciam o papel de fiscalização e propósito na relação com a subprefeitura. Em 2005, quando se organizavam as principais eleições para os conselhos e o prefeito era José Serra, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação de inconstitucionalidade, ADIM, contra a criação dos conselhos. Uma liminar suspensiva até o julgamento da matéria, que perdura até hoje, abortou a criação dos conselhos. O julgamento é político, é contra a participação, e o argumento é que os representantes não poderiam receber como funcionários públicos uma total inverdade ou desconhecimento de causa. Bom, gente, então vocês viram aí esse editorial um pouco longo, falando dessa reapropriação da cidade, como se o povo tomasse parte da cidade, do município de São Paulo, que é a capital, enorme, e vocês sabem que um prefeito sozinho, ele não consegue administrar, então ele tem que criar subprefeituras, que são grupos de administradores em alguns bairros grandes, porque um prefeito só não dá conta de administrar a capital de São Paulo. Então, agora nós temos um exercício, que esse exercício é para ser feito, atividade de compreensão de texto, reapropriação da cidade. O texto é esse aí. No primeiro parágrafo, o autor faz uma contextualização e, a partir dela, uma breve avaliação. Aí, identifique a contextualização apresentada. B. Explique a avaliação feita e especifique 3 expressões-chave que introduzem os temas a serem discutidos pelo autor. Justifica a relação entre a charge que antecede o editorial e a contextualização construída. Bom, gente, essa charge eu não coloquei, mas ela vai estar no livro.
a atividade do livro. Então, vocês vão observar a charge que tem lá e fazer essa relação da charge com o editorial. Aí nós temos, após essa referência externa e a inserção do assunto a ser discutido, o autor se posiciona em relação a ele. Identifique e explique a tese defendida do editorial. Então, você vai buscar onde é que tem a tese e você vai explicar. 3. No quarto parágrafo, o autor insere uma pergunta: como promover um projeto de democratização e participação se a lógica da política é lotear entre os aliados as subprefeituras e secretarias para que eles, em cada uma dessas instâncias, possam tirar proveito político do cargo que ocupam. Explique que função essa pergunta exerce no texto e que sentido ela explora. O autor utiliza recursos linguísticos discursivos específicos na construção de cada argumento, na totalidade do texto, e as expressões nominais e marcas apreciativas são recursos importantes para levar o leitor a compreender a orientação argumentativa do texto. Vamos selecionar alguma dessas marcas para rever o projeto de sentido construído no editorial. 4. No parágrafo a seguir, o autor começa a responder à pergunta inserida por meio da construção de uma definição. Destacamos em azul as expressões nominais utilizadas, substantivos, nominalizações, em verde, as marcas apreciativas inseridas pelo autor, adjetivos, locuções adjetivas, advérbios e locuções adverbiais. Essas marcas permitem compreender a definição construída pelo autor. Descentralizar o governo das cidades e criar mecanismos inovadores de gestão e participação cidadã. É um projeto político de socialização do poder, de inclusão social, de aumento de eficiência na prestação de serviços públicos. Significa romper com o controle político das elites locais e com formas burocráticas, corruptas e clientelistas de governar. Significa mudar o desenho das instituições e seu funcionamento para impulsionar um processo de mudanças sociais e atender às múltiplas dinâmicas da sociedade. Em azul, mecanismo, gestão, participação, projeto do poder, inclusão, prestação, controle, formas, desenho, processo e dinâmica. Em verde, inovadores, cidadã, político de socialização social, de aumento de eficiência, político das elites locais, burocráticas, corruptos, clientelistas, das instituições de mudanças sociais múltiplas da sociedade. A. Identifica o que é definido no parágrafo. B. Explicite que posicionamento o autor marca nesse argumento. C. Explique a função dos verbos e locuções verbais sublinhada na construção dessas definições. D. O autor utiliza a preposição para como mecanismo coesivo. Explique que função ela exerce. 5. Observe os parágrafos 6 e 7. Identifique as expressões nominais, marcas apreciativas e mecanismos coesivos, explicitando os sentidos construídos. 6. No editorial, além desses recursos argumentativos, há 3 exemplos. Identifique
Identifique-os e explique, de acordo com a orientação argumentativa analisada, que função eles exercem na defesa do ponto de vista proposto. Releia o último parágrafo. Explique que recurso argumentativo foi utilizado para finalizar o texto. 8. No texto, há outros recursos linguísticos importantes, como o uso da terceira pessoa do singular e de verbos no presente, em sua maioria. Explique o sentido criado pelo emprego de tais elementos e anote marcadores, pronomes ou verbos que compõem sua proposta. O autor constrói uma orientação argumentativa que interliga estrutura composicional, tema e recursos linguísticos. Na introdução, a partir de 3 nominalizações: democrática da gestão, descentralização da gestão e participação cidadã. Ele elabora sua argumentação definida, cada uma delas, para embasar a tese, construir um novo modelo de gestão política que interliga a democracia e participação. A esse vínculo se associa o título, como síntese da tese e da argumentação proposta. Assim como o editorial analisado, a construção da orientação argumentativa do texto a ser produzido no vestibular deve estar articulada a um planejamento analítico prévio, que considera a estrutura composicional do texto dissertativo, argumentativo, o tema a ser discutido e os recursos linguísticos discursivos utilizados. Bom, gente, vocês viram aí as questões, e nas próprias questões vem algumas explicações. Tentem fazer essa atividade, ela não está muito fácil. Vocês façam isso aí olhando pelo livro de vocês têm um livro aí, e procure responder o máximo que puder. No sábado é dia letivo, então eu vou colocar a correção. Vou colocar a correção para vocês dessa atividade. E tenham todos um bom dia. Mas antes da correção, vocês devem fazer. A atividade eu estou pedindo hoje, sexta-feira, mas vocês devem fazer, entregar no sábado.